Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. O ano passado pude estar aqui trazendo a palavra e hoje mais uma vez numa ocasião muito especial em que falamos para mulheres. E pensando, antes de mais nada, quero agradecer, Esther, pela confiança. E agradecer também essa casa, porque estivemos aqui 3 anos estudando a palavra aqui no seminário. E essa casa tem um cuidado muito especial em manter esse seminário, que tem formado ministros, que tem formado pessoas comprometidas com o reino. Quero agradecer a Deus pelo tempo que estivemos aqui, aprendendo a palavra. Conhecemos amigos muito especiais, a irmã Roseli, a Cacá, a Valéria, o Marcos. Aqui temos o professor David, o professor que é pastor de vocês, o pastor Fábio. Então, estou em casa, estou me sentindo em casa. Então, pensando no tema proposto, um tema bastante pertinente, no que tange o objetivo da organização MCM, mulheres cuidando de mulheres na caminhada com Cristo. Que tema maravilhoso, bem prático, né? A gente sai do campo da teoria e vai bastante para a prática, porque precisamos cuidar uma das outras na caminhada com Cristo. E é sempre caminhando, né? Sempre indo adiante, nunca parados. Essa é a caminhada com Cristo. E nessa caminhada a gente precisa cuidar uma das outras. Eu convido as irmãs a abrirem no texto base proposto, que é Ruth, capítulo 1, versículo 16. Esse texto lindo, que eu tenho certeza que as irmãs já devem ter lido alguma vez. É um texto memorável. Ruth, capítulo 1, versículo 16. E é à luz desse texto que nós vamos refletir sobre esse tema. Podemos ler? Amém? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Que linda declaração, né, irmãs? Talvez você já viu até esse versículo num convite de casamento, né? Geralmente a gente vê. E é uma declaração muito linda. Mas antes de falar dessa declaração, queria voltar um pouco no texto para nós compreendermos o contexto pelo qual Ruth foi fazer essa declaração tão linda. É preciso a gente considerar que o livro de Ruth, essa história, esse romance lindo, ocorre no período dos juízes. E o período dos juízes, na história do povo de Israel, é bastante complexo, porque hora ou outra o povo se distanciava de Deus. E se inclinavam, muitas das vezes, para os ídolos das nações pagãs. E a consequência do pecado deles atraía o juízo. E nesse contexto aqui, o juízo foi a fome que ocorreu em Belém. Entendam, Belém, a etimologia dessa palavra, Belém, ela quer dizer Bet, casa, Lém, pão. E faltou pão na casa do pão. Houve fome naquele lugar. A Belém agora estava acometida por uma crise. E crise é algo bem atual, né? Bastante atual. Então, é nesse conflito inicial que está inserida uma família. A família de Elimeleque. Elimeleque, casado com Ruth, com Noemi, e tinham
2 filhos, Malom e Quilion. E essa família, em meio a essa crise, se afasta de Belém. A Bíblia não relata um momento em que Elimeleque, o sacerdote do lar, o chefe dessa família, vai buscar a orientação de Deus para o que fazer. A Bíblia apenas relata que Elimeleque saiu de Belém com a sua família. E eles saíram, e esse sair no original dá uma ideia de que um dia eles pretendiam voltar. Talvez eles queriam apenas passar essa crise e retornar para sua terra. Mas eles saíram, foram rumo a Moabe. Moabe, uma terra pagã. E a gente não vê, de fato, Elimeleque pedindo direção a Deus para sair da sua terra. E muitas das vezes nós vemos situações, isso é muito do ser humano, numa crise a gente fica meio que apavorado e a gente não busca, muitas das vezes, a orientação do Senhor. A gente quer fugir da situação. Só que muitas das vezes sempre é melhor buscar a orientação de Deus. Em meio a uma crise, podemos, no meio de uma crise, estar buscando a providência do Senhor, ao invés de estar fugindo dessa crise. Porque, mesmo fugindo dessa crise, a crise pode ir onde quer que nós formos. Mas se estivermos com as mãos de Deus sobre nossas vidas, isso fará a diferença. É um parêntese que eu abro aqui nessa introdução. Então saíram, foram para Moabe, essa terra pagã. E, infelizmente, a terra que Elimeleque buscava a provisão, porque faltava pão, e eles tinham uma condição financeira estruturada. Eles estavam bem antes da crise. E eles buscaram naquela terra de Moabe a provisão que eles precisavam. Mas, infelizmente, a terra que seria de provisão acabou sendo a terra do sepultamento dele. Sim, Elimeleque faleceu. E Noemi ficou viúva. E ela recebe esse duro golpe da vida. Perdeu o seu esposo em uma terra distante. Entendeu? E logo depois, aliás, 10 anos depois especificamente, ela recebe mais um duro golpe da vida. Os seus 2 filhos, ainda jovens, precocemente tiveram suas vidas ceifadas. Também morreram. Imagina o duro golpe que essa mulher sofreu. Distante da sua terra, agora o que restava dela? E entra nessa história 2 personagens, porque antes deles morrerem, 10 anos depois do pai morrer, eles se casam, cada um com uma moabita. Entra na história agora 2 personagens, Orfa e Ruth. Só que quando os filhos de Noemi morreram, agora não temos nessa história apenas uma viúva, e sim 3 viúvas. E a realidade de uma mulher viúva era bastante difícil naquela época. Mas, em meio a esse conflito, elas tiveram que fazer uma escolha. Noemi lembra-se da sua terra e faz a declaração: o El Shaddai, o Todo-Poderoso, se lembrou do seu povo e não há mais fome na terra. Eu vou voltar, porque não tem mais o que eu fazer aqui. Esse lugar só me deu dor, um sofrimento. Vou voltar. E é outro verbo que marca a história: voltar. Eles saíram e agora voltar. Ela voltou buscando a direção de Deus, diferente do que aconteceu a princípio. Mas Noemi, antes de voltar, quis desobrigar as suas noras de qualquer, tirar qualquer obrigação das suas 2 noras sobre ela. Olha, vocês não precisam ficar preocupadas, voltem para a parentela de vocês. Vocês podem voltar aos seus deuses, aos seus costumes, porque eu estou indo embora. Olha, eu estou muito velha para casar novamente.
E ainda que eu casasse, vocês ainda iam esperar eu ter filhos e esses filhos estarem numa idade de casar para casar com vocês? Não, não, não. Podem voltar. Recomecem a vida de vocês que eu estou indo embora. E ali as duas choram. Porque elas não queriam aquele desfecho para a história delas. Não queriam. Mas Orfa ela decidiu por ser esposa novamente, por recomeçar a sua vida, junto com a sua parentela, com seus costumes, com seus deuses. Entretanto, Ruth se apegou, o texto diz que ela se apegou a Noemi. E fez essa declaração linda qual nós lemos. É nesse contexto que está essa declaração de Ruth, a sua sogra. Uma declaração linda. E pensando nesse texto, nesse contexto qual nós apresentamos, eu me perguntei, como mulheres podem cuidar uma das outras na caminhada com Cristo? E, em primeiro lugar, eu pude pensar, olhando na vida dessas duas mulheres, esse relacionamento tão bonito de nora e sogra, eu pude pensar em 3 pilares. Eu quero expor esses 3 pilares para as irmãs. Então, como cuidar uma das outras na caminhada com Cristo? Em primeiro lugar, cultivando relacionamentos fundamentados no amor. O amor é o primeiro pilar. Vocês, mulheres da MCM, vão cuidar uma das outras na caminhada com Cristo, cultivando relacionamentos fundamentados no amor. Por quê? Por que fundamentado no amor? Porque um relacionamento fundamentado no amor, a gente vê que pessoas são mais importantes do que coisas. E vivemos numa época que é o contrário que o mundo tem propagado. Coisas são mais importantes do que pessoas. Mas em nosso meio, não. Os nossos relacionamentos têm que ser fundamentados no amor, pois Ele fará com que tenhamos um pensamento diferente do mundo. Pessoas serão sempre mais importantes do que coisas. E esse amor fará com que tenhamos um relacionamento sem interesse, um relacionamento mútuo de cuidado. E o amor nos proporcionará, em segundo lugar, que nós não venhamos desistir em meio aos conflitos. A caminhada nos proporciona que sejamos acometidos por crises. Isso é bastante atual. E na caminhada com Cristo, cuidaremos uma das outras, porque o amor não nos fará desistir. O amor é a mola propulsora que nós necessitamos para cuidarmos uma das outras. E em terceiro lugar, ainda falando sobre o amor como o primeiro pilar dos nossos relacionamentos, eu posso dizer que o amor nos fará a estar dispostos a assumir compromissos perante Deus. Ruth assumiu um compromisso com a sua sogra perante o Senhor. Ela aceitou não apenas ir com Noemi na caminhada, mas ela perante Deus, ela falou: o teu Deus é o meu Deus, temos isso em comum. Esse elo é muito forte e isso nos tornará aptos a ir na caminhada, embora as crises venham. Estaremos fortes porque o amor é essa mola propulsora que nós necessitamos para a caminhada. Então peça ao Senhor nessa manhã: Deus, eu quero esse amor em meu coração para que eu possa caminhar com a minha irmã e entender que pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. Ter um relacionamento sem interesse, amando a minha irmã e caminhando e não desistindo em meio às dificuldades. E me comprometendo perante Deus
a estar nessa caminhada, cuidando dela e ela de mim, porque eu sei que o amor faz relacionamentos mútuos, um para com o outro. O segundo pilar é a esperança, e eu vejo a esperança nessa história. Como podemos cuidar uma das outras na caminhada com Cristo? A segunda resposta que eu encontrei é tendo esperança, é gerando a esperança dentro de mim, e isso me fará gerar esperança no coração da minha irmã. E olhando dessa forma nós olharemos a vida sobre as perspectivas do Senhor, não sobre as perspectivas do mundo e das situações que estão ao nosso redor. E nisso eu vi alguns conselhos que poderiam ser bênção em nossas vidas, dentro desse pilar da esperança. O primeiro conselho é: não enxergue Deus como um carrasco. Em meio às crises que nos acometem em meia caminhada, não podemos ver Deus como aquele que está nos punindo, mas aquele que está cuidando de nós. E infelizmente Noemi, ela, em determinado momento em que ela chegou àquele local e ela viu os vizinhos dela, ela reencontrou aquelas pessoas e ela falou: saí daqui ditosa e agora volto pobre, Deus me tornou pobre. E embora ela reconhecesse Deus como El Shaddai, o Todo-Poderoso, em determinado momento, Noemi teve uma teologia errada, porque ela achou que Deus estava punindo, lutando contra ela. E ela não viu aquilo que estava acontecendo de bom em meio àquela crise. Deus separou a sua nora para estar com ela. E o texto vai dizer que Ruth era melhor do que 7 filhos. Então olha o cuidado de Deus com a vida de Noemi, mesmo em meio àquela situação tão difícil, aquele golpe tão duro da vida, Deus estava com as mãos sobre a vida dela. Então, é necessário que nós venhamos enxergar Deus como aquele que cuida de nós nas dificuldades, não aquele que está nos punindo, um carrasco, pronto a querer nos ver sofrer. Não, não é isso. O teu Deus te ama. Você está aqui, Deus tem plano na tua vida, na minha vida, e Ele vai caminhar contigo. E é importante nós considerarmos também, ainda nesse pilar da esperança, que não devemos nos decretar como perdedores precocemente. Infelizmente, quando Noemi chegou naquele lugar, ela falou com os seus conhecidos: não me chame mais Noemi, que significa agradável, amável. Não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque minha vida está tão amarga, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais vontade de viver. A vida dela estava arrasada. E ela estava se sentenciando a uma derrota, a uma vida de sofrimento. Eu quero te dizer que mesmo em meio a uma crise, nós não estamos fadados ao sofrimento. Essa crise é temporária. Ontem eu estava em casa e do nada caiu aquela chuva. Do lado, minha irmã mora no bairro ao lado. E ela: Simone, não está chovendo aqui não. E a minha outra irmã também: aqui não está chovendo. E veio aquela chuva, aquela nuvem forte, escura, e desabou aquela água. E daqui a pouco passou. E assim são as crises em nossas vidas. Vem de vez em quando aquela nuvem escura e desaba aquele temporal. Mas eu quero te dizer que vai passar. Não é porque nós estamos numa crise que nós temos que pensar que estamos fadados ao sofrimento, destinados a sofrer. Eu quero declarar sobre a tua vida uma palavra de esperança nessa manhã. Porque mulheres cuidarão de mulheres tendo esperança. E propagando essa esperança para a irmã que está do meu lado, a irmã que Deus colocar na minha vida para cuidar. Tenha esperança. E propague essa esperança. E em terceiro lugar, o terceiro pilar para finalizar: como cuidaremos uma das outras na caminhada com Cristo? E a resposta é alimentando a fé. A fé é o terceiro pilar
que eu encontrei nesse relacionamento de Ruth e Noemi. Por que alimentar a fé? Porque em meio à caminhada, as crises vêm e precisamos estar fortalecidos na fé. Eu quero te dizer que se estivermos fortalecidos na fé, nós entenderemos que a agenda de Deus é que vai prevalecer, não a nossa. Não a agenda que o governo estabelece, não a agenda que nós estabelecemos, mas se nós estivermos ligados com Deus, alimentando nosso coração de fé, nós compreenderemos que a última palavra vem do Senhor. Você pode dizer dentro de ti, nesse momento, que a última palavra vem do Senhor sobre a tua vida? Eu quero te lembrar que é Ele que está no controle. Tenha fé, é a agenda dEle que vai prevalecer sobre a tua vida, porque é Ele que te formou, Ele que te criou e é Ele que tem te conduzido até aqui. E sabe por que Ele tem te conduzido até aqui? Porque Ele tem plano na tua vida, porque Ele tem plano através da tua vida. Então alimente teu coração nessa manhã de fé. A agenda do Senhor vai prevalecer sobre a minha e sobre a tua vida. Você crê, meu irmão? Não importa, minha irmã, o que dizem. Não importa o cenário atual. O que importa é que o nosso Deus tem a providência divina para a tua vida e para a minha vida. Então, alimentamos nosso coração de fé. Nós entenderemos isso, que os planos de Deus sempre vão prevalecer, sempre. E também entenderemos que a providência divina sempre virá dele. Elimeleque poderia ter clamado pela providência divina, mesmo em meio à crise, mas ele decidiu fugir. E que nós não venhamos fugir, mas como mulheres guerreiras, venhamos entender que podemos clamar pela providência divina e acreditar que Ele é todo poderoso, o El Shaddai, que pode cuidar de nós em meio às crises e cuidarmos uma das outras dessa forma. E por fim, temos que entender que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir em nosso favor. Às vezes nós pensamos, né? Mas olha o meu redor, olha essa crise. Como é que vai abrir uma porta de emprego para mim? Como é que meu filho vai arrumar um emprego? Como é que vai ser? Olha a saúde, como é que está? Olha tudo isso. Deus não precisa de situações favoráveis para operar. Se nós pensarmos que Deus precisa que o mundo esteja correndo tudo bem para Ele operar algo em minha vida, na tua vida, então eu estou limitando o poder de Deus. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não precisa de situações favoráveis para fazer o que Ele quer. Ele só procura nessa manhã, e Ele encontra aqui corações dispostos a estar no centro da vontade dEle. Não fugir da crise, não se acovardar, mas clamar pela providência divina e crer que Ele é o Todo-Poderoso que cuida de nós. Amém? E finalizando, eu quero recapitular com vocês. Eu quero concluir dizendo que Deus mudou a vida dessas duas mulheres. Não dá para expor toda a história, mas as irmãs, a maioria conhece, que Deus entrou com a providência divina sobre a vida de Ruth e Noemi. E aquelas que estavam pobres, fadadas ao sofrimento, Deus fez com que elas hoje, que Ruth hoje estivesse na genealogia de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jamais Ruth e Noemi poderiam esperar Deus fazer algo assim, mas Ele é o Deus que surpreende, amém? A gente pensa muitas das vezes que estamos fadados à derrota, ao fracasso, mas a gente simplesmente tem que colocar a nossa vida diante de Deus. Entender que Ele tem muito mais a fazer em nossas vidas, coisas que a gente nem imagina. Ele só quer um coração disponível. Então, mulheres, cuidem uma das outras, tendo o amor, a esperança e a fé
sendo o pilar do relacionamento de vocês. Amém? Eu queria dizer que durante essa semana, agora finalizando, durante essa semana, pensando um pouco sobre esse texto e construindo essa reflexão, Deus falou muito ao meu coração sobre restituição. Vocês são mulheres virtuosas que querem cuidar uma das outras. Mas Deus fala ao meu coração nessa manhã, que é a manhã de restituição. Porque às vezes somos aplacados por duros golpes da vida. A igreja hoje está passando por um momento muito difícil. Hoje é um dia difícil para a igreja. E quantos estão doentes? Quantos infelizmente já se foram? E sofremos situações tão difíceis. Mas Deus nessa manhã, Ele quer restituir no meu coração, no teu coração, para que, cheios de força e autoridade divina, possamos nessa caminhada, a partir de hoje, retornando aos trabalhos. Como a irmã Esther falou, tem muita coisa para fazer. Mas Deus, Ele quer restituir algo dentro de você nessa manhã. Ele não quer que você saia nessa manhã daqui, sem deixar, sem permitir que Ele trabalhe algo que só você e Ele sabe. Talvez só você e Ele sabe durante as madrugadas, durante alguns momentos que só o particular de Deus, e você tem colocado, Senhor, não estou aguentando, ai, está doendo, Deus. Mas Ele nessa manhã te trouxe aqui, ou você está em casa assistindo, e Ele quer falar para você, chegou o momento de eu restituir esse algo na tua vida. Você crê? Então vamos alimentar a fé no nosso coração e pedir ao Senhor que nessa manhã Ele venha estar restituindo. Tem um louvor que é a árvore cortada. Eu acho lindíssimo esse louvor. Conta a história de uma árvore que dava muitos frutos, mas aconteceu algo e essa árvore veio a morrer. E todos olharam, nossa, mas que essa árvore tinha uma estrutura e nossa, e ela não dá mais fruto, o tronco secou, envelheceu a raiz na terra, morreu a árvore. Mas eu quero dizer que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus para a tua vida. E se você está precisando dessa restituição na sua vida nessa manhã, para que a partir do ano que vem, ainda esse ano, comece a trabalhar com a MCM para cuidar de mulheres. Deus quer cuidar de você nessa manhã. Deus, Ele quer cuidar do teu interior. Abra o teu coração nessa manhã e não saia daqui sem receber do Senhor essa cura, essa restauração, esse renovo que Ele quer te proporcionar nessa manhã. Então, que a nossa oração seja: Senhor, eu me comprometo a amar a minha irmã e caminhar com ela e cuidar dela. Senhor, eu me comprometo a ter esperança e gerar esperança na minha irmã. Senhor, eu me comprometo a alimentar a fé no meu coração todos os dias e também alimentar a fé no coração da minha irmã. E assim nós vamos impactar o lugar que nós estamos. Nós vamos impactar essa comunidade de fé. Nós iremos impactar a sociedade, a comunidade ao nosso redor. Mas não saia dessa manhã sem colocar perante o Senhor essa necessidade de ser restituída nessa área que você e Ele sabe qual é. Eu não sei, mas Ele sabe. Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, somos gratos por essa manhã. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, nós Te exaltamos. Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória. E como é bom Te conhecer, e como é bom estar aqui, e como é bom receber do Senhor, Deus, a palavra, Deus. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós em meio às crises, que o Senhor está nos chamando a atenção e falando: filho, eu estou contigo.
Ah, Deus, como é bom sentir o teu cuidado, o teu amor, o teu sustento. Ah, Senhor, muito obrigada, porque sabemos que se estamos aqui, é porque o Senhor ainda tem plano em nossas vidas. Não acabou. Se estamos aqui, é porque o Senhor ainda conta conosco para agir através de nós. Ainda não acabou. E, ó Deus, nos colocamos à tua disposição. Abrimos o nosso coração nessa manhã e pedimos, ó Deus, vem com teu bálsamo, Senhor. Ah, Senhor, venha refrigerar, Senhor, a dor. Venha tirar a ansiedade, a mente preocupada. Senhor, a mente ansiosa, Senhor, tira, Deus, em nome de Jesus, substitui tudo isso pelo teu refrigério, Pai. Nós estamos aqui unidas, acreditando, Senhor, que tu podes nos fazer sair daqui com a porção que o Senhor tem para nós. E nós recebemos essa porção nessa manhã e somos gratos por tudo, Pai. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus te oramos. Amém.